Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thiago Leal e este é o Primeiro Face Off, um podcast sobre história do hóquei no gelo. E para a minha primeira emissão, eu gostaria de falar sobre o Monday Night Miracle, um jogo histórico de St. Louis Blues e Calgary Flames. E fica também como uma homenagem ao então campeão da Stanley Cup, o time que defende o título atualmente, no momento que eu gravo e lanço este episódio, que é o St. Louis Blues. O Monday Night Miracle foi um jogo pelos playoffs de 1986, pela final da Conferência Clarence Campbell. E aqui um exercício de contextualização. Até 1993, até o fim da temporada 1992-93, as divisões e conferências da NHL, elas não tinham os nomes geográficos que tem hoje em dia. Eram nomes de personalidades que ajudaram a fundar a liga, transformar a liga no que ela é hoje. Então, em vez de Conferência Oeste, tínhamos a Conferência Clarence Campbell ou apenas Conferência Campbell. Em vez de Conferência Leste, tínhamos a Conferência Prince of Wales ou apenas Conferência Wales. E as divisões também tinham nomes diferentes. A divisão do Nordeste se chamava Adams, a divisão do Atlântico se chamava Patrick, a divisão Central se chamava Norris e a divisão do Pacífico se chamava Smith. Então Blues e Flames estavam se enfrentando na final da Conferência Campbell. Mas como foi o caminho de cada time até essa decisão? Os Blues terminaram a temporada regular 1985-86 no terceiro lugar da divisão Norris, quinto lugar geral na Conferência Campbell. Tiveram 37 vitórias, 34 derrotas e 9 empates. Era uma época que ainda tinha empates na NHL, felizmente. Gostaria muito que voltasse. Foram 302 gols a favor e 291 gols contra. E aqueles Blues, eles eram liderados por Bernie Federko, que fazia uma temporada espetacular, com 102 pontos, 34 gols e 68 assistências. E entre os destaques estavam o Mark Hunter, o Doug Gilmour, que era o jogador mais decisivo dos Blues naquele momento, o Brian Sutter, que era o capitão dos Blues. E no gol não havia uma titularidade definida. O Rick Wamsley, ele dividia a titularidade com Greg Millen. Na temporada regular, o Wamsley jogou mais que o Millen, alguns jogos apenas, mas a titularidade era claramente dividida entre os dois. O Calgary Flames, por sua vez, ficou em segundo lugar geral na Conferência Campbell e em segundo lugar na divisão Smith. O problema do Calgary é que, tanto na sua divisão quanto na sua conferência, tinha um time chamado Edmonton Oilers, de um cara chamado Wayne Gretzky, além de outros caras tipo o Glenn Anderson, o Paul Coffey, o Mark Messier, aquele timinho dos Oilers. Mesmo assim, fizeram uma boa temporada, foram 40 vitórias, 31 derrotas e 9 empates. O principal destaque dos Blues naquele momento talvez fosse o Lenny McDonald, que era o capitão do time. Mas também tinha o Dan Quinn, o Gary Sutter com um T só, não faz parte da família Sutter, o Al McInnes, o Hakan Lube. Era um grande time do Calgary Flames. E entre os jovens jogadores estava um rapaz chamado Brett Hull, que futuramente daria muitas alegrias ao St. Louis. Assim como do lado do St. Louis estava o Doug Gilmour, que depois iria para Calgary para ganhar a sua única Stanley Cup. O goleiro titular dos Flames na ocasião, durante a temporada regular pelo menos, era um cara chamado Regin Lemelin, mas no banco de reservas tinha um jovem de 22, 23 anos que mudaria de vida naquele ano, principalmente nos playoffs, chamado Mike Vernon. Comparando a campanha dos dois times, as campanhas dos dois times nos playoffs, dá para dizer que os Blues chegaram à final de conferência nos trancos e barrancos, porque venceram as duas séries contra o Minnesota North Stars por 3-2, era uma melhor de 5, a semifinal de divisão,
e depois venceram a final de divisão contra o Toronto Maple Leafs por 4-3, numa melhor de 7. Eu acho que não dá para dizer o mesmo a respeito do Calgary Flames, porque eles varreram o Winnipeg Jets em 3 jogos na semifinal de divisão. A final de divisão, realmente, os Flames também venceram por 4-3, também levaram até o 7º jogo. Só que o adversário, meu amigo, era o Edmonton Oilers de Wayne Gretzky, e aquela vitória foi considerada surpreendente. Então, nesse cenário, Blues e Flames chegaram à finalíssima da conferência Clarence Campbell. E foi nessa primeira série dos playoffs contra o Winnipeg Jets que o técnico Bob Johnson resolveu colocar Mike Vernon como titular. Por quê? Porque dentre os poucos jogos que o Vernon tinha jogado na temporada regular, não foram tão poucos assim, mas enfim, ele era claramente o reserva, 3 foram vitórias contra o Winnipeg Jets. Eu acho que na temporada regular o Vernon teve 9 vitórias e 3 delas foi contra os Jets. Os Jets seriam o primeiro adversário ali nos playoffs. Então o Johnson optou por Vernon, que ainda era um goleiro inexperiente. Deu certo, jogou muito bem. Os Flames venceram os Jets e aí Vernon continuou no gol com o Lemelin entrando em algumas poucas ocasiões. Mas enfim, o tema principal aqui não é Flames, é Blues. Naturalmente, os Flames eram os favoritos para essa série, tanto porque tinham ido melhor na temporada regular e era um adversário de conferência dos Blues, afinal de contas essa era a final da conferência Campbell, quanto porque a vitória contra o Edmonton Oilers deu muita moral. Os Blues chegaram ali aos trancos e barrancos, chegaram bem, mas eles estavam correndo por fora nessa série final e surpreenderam vencendo o primeiro jogo lá em Calgary. Um jogo que Mark Reeds marcou 2 gols e o gol vencedor foi marcado por Mark Hunter, 3-2 para o St. Louis Blues, num jogo bem equilibrado. Foi pau a pau ali entre Flames e Blues. E no jogo 2, os Flames mostraram quem é que manda, vencendo por 8-2. Um jogo que o Doug Heisenbrough arrebentou, o Lenny McDonald arrebentou, todos os grandes jogadores dos Flames fizeram gols, boa parte dos gols saiu em power play, então os Flames mostraram ali quem é que manda, venceram também o jogo 3 em St. Louis por 5-3, os Blues jogaram muito bem no jogo 4 e empataram novamente a série em 2-2, só que os Flames voltaram a vencer o jogo 5 em casa, 4-2. Então estava na cara que era uma série bem equilibrada. A gente está indo para o jogo 6, o jogo do milagre, na segunda-feira, dia 12 de maio, que era o aniversário do Federico, o craque do St. Louis Blues, que estava completando na ocasião 30 anos de idade. Então, se era uma série equilibrada, se apesar do favoritismo dos Flames, a distância entre os dois times não era tão grande assim, os dois jogavam moderadamente parelhos na série, com a leve vantagem para o Calgary Flames, por que essa vitória dos Blues é considerada um milagre? Porque os Flames tinham uma grande vantagem até o terceiro período. No primeiro período não saiu gol, no segundo período os Flames abriram 2-0 com Dan Quinn, os Blues diminuíram com Cliff Ronning num power play, e os Flames abriram 4-1, uma diferença de 3 gols. No terceiro período, os Blues começaram reagindo, diminuindo a vantagem para 4-2 com um gol de Doug Wickenheiser. Presta atenção nesse nome que ele é importante, em power play. Só que logo Joe Mullen colocou os Flames de novo com a diferença de 3 gols. Marcou o 5º gol dos Flames, 5-2 para o Calgary Flames na St. Louis Arena. Só que aí veio a reação dos Blues, porque um pouco tempo depois do gol do Mullen, o Brian Sutter, membro da gloriosa família Sutter, capitão do time na ocasião, diminuiu novamente. Marcou o terceiro gol dos Blues, 5-3,
Só que ainda estava com 2 gols de desvantagem e o Mike Vernon estava numa ótima fase. Os Flames foram segurando aquele resultado. Até que nos 5 minutos finais, Greg Paslawski fez o 4º gol e deixou só 1 gol de diferença, 5-4 para os Flames. Com esse gol do Paslawski, a St. Louis Arena foi o delírio, era só 1 gol de vantagem, e o Ken Wilson, que estava narrando o jogo, começou a exaltar o feito dos Blues, dizendo que os Blues estavam fazendo naquele momento o que fizeram na temporada toda, superando o complexo de vira-lata, porque eles eram claramente o time que estava contestando ali, o time que estava desafiando os talentosos, que eram os Flames no caso. O Wilson até exagera, dizendo que os Blues não tinham talento e eles sabiam. E isso é injusto, tinha talento ali, o Federico era um cara talentoso, o Sutter era um cara talentoso, o Gilmore é um cara talentoso, experiente em marcar gols decisivos, tinha talento, mas claramente o talento pesava mais do lado dos Flames e os Blues estavam superando aquela situação na raça. Faltando pouco mais de 1 minuto para o fim do jogo, os Blues empataram novamente com Paslawski. E eu aconselho vocês que procurem esse gol no YouTube. Tem o gol no YouTube, na verdade tem todos os gols do jogo. Foi um jogo emocionante e foi um gol bem legal de se ver. Foi uma coisa que não se vê a cada dia, porque foi um gol de roubada de puck. O defensor dos Flames, Jamie McCown, estava conduzindo o puck, passou por trás da trave e o Paslawski chutou na roubada de disco. Ele não roubou o disco, saiu dominando, passou para alguém ou chutou direto, não. Ele tirou o disco do McCown, chutando, gol. Estava ali perto da crease, da área. Acho que nem todo mundo gosta que chame crease de área, mas eu gosto de aportuguesar o máximo possível. Estava perto da área do Vernon, chutou, gol, empate, vai para a prorrogação. Os Blues ainda tiveram a chance de vencer, quer dizer, tiveram a chance bondada de mais mim. Eles ainda deram um chute a gol, mas não chegou nem a assustar o Vernon. A arena estava muito barulhenta, a torcida estava indo ao delírio. E na prorrogação, os Flames não se mantiveram acuados, porque um revés desse muitas vezes desanima o time adversário. Se bem que no hockey isso não é tão comum assim não. Mas enfim, é algo que pode ter esse efeito psicológico. Não teve. Os Flames continuaram indo para cima, continuou uma troca de chutes a gol, até que aconteceu. Em um contra-ataque, o Federico roubou o puck do Reinhardt, passou para Hunter chutou, Vernon defendeu, deu rebote, e aí o Wickenheiser, aquele cara que eu falei antes, chutou no rebote, marcou o gol, e os Blues venceram o jogo. Para muita gente, esse é o maior momento na história dos Blues. Quer dizer, de repente as pessoas que pensavam assim mudaram de ideia agora que os Blues são campeões da Stanley Cup. Eu espero que tenham mudado de ideia, ou talvez não, porque eu particularmente não considero o melhor momento da história do meu time, pelo menos para mim, a vitória na Stanley Cup. Eu tenho outros momentos preferidos. Obviamente eu adoro a vitória na Stanley Cup, mas eu tenho outros momentos preferidos. O fato é que a Arena St. Louis foi abaixo. Viradas assim nos playoffs, elas são comuns? Pode-se dizer que sim, talvez comum seja um exagero, mas acontece da gente ver grandes viradas, às vezes em questões de minutos, às vezes em questões de segundos. A virada do Chicago Blackhawks sobre o Boston Bruins na final da Copa Stanley foi em 17 segundos. Eu já vi Ducks virarem sobre Oilers em coisa de minutos, virarem 3 gols de diferença também, mas ali era um cenário único, porque era uma final de conferência. Era uma final de conferência em que os Flames eram naturalmente melhores, obviamente melhores. Os Flames vinham de uma corrida que dava muita moral, porque venceram o Edmonton Oilers. E naquele jogo os Blues tinham tudo para ir abaixo, tinham tudo para serem derrotados. Não foram. É por isso que esse jogo, essa segunda-feira, 12 de maio de 1986, é considerado o milagre de segunda noite, The Monday Night Miracle. E os Blues conseguiram adiar a inevitável eliminação, porque ela aconteceu no jogo 7 com a vitória por 2-1 do Calgary Flames.
Os Flames fizeram 1-0 no primeiro período com McInnes, fizeram 2-0 no segundo período com Colin Patterson. Eddie Beers diminuiu para os Blues no terceiro período, faltando 2 minutos para o fim do jogo, em power play. Eu acredito que isso deve ter levado muita gente a acreditar que os Blues poderiam, mais uma vez, operar um milagre e vencer a partida, mas não aconteceu. Os Flames venceram a série por 4-3, foram para a final da Stanley Cup e perderam para o Montreal Canadiens de um rapaz chamado Patrick Roy, ou Patrick Roy, ou Patrick Roy, enfim, como é que você queira chamar esse rapaz que tinha um certo talento. Só que o momento ficou eternizado na história dos Blues. Eu acho que esse momento ele também eterniza uma camisa que para mim é a camisa mais feia da história dos Blues. Os Blues têm para mim uma das melhores camisas da NHL, um dos melhores logos da NHL e um dos melhores nomes da NHL. Para quem não sabe, St. Louis Blues é o nome de uma música escrita por W.C. Handy, um dos pioneiros do blues, na época do blues acústico. A música se chama St. Louis Blues, igual o time. Então o nome do time é praticamente um trocadilho, não é a junção de dois termos, não é como Anaheim Ducks, que você juntou ali dois termos, Minnesota Wild, você juntou dois termos, New York Rangers, você juntou dois termos. Mesmo que esses dois termos tenham alguma relação que torna essa combinação natural, tipo New York Islanders, é porque eles jogam em Long Island, então eles são os ilheiros de Nova York, ou então Chicago Blackhawks, por causa da divisão militar Blackhawk, lá, histórica lá no estado de Illinois. No caso do St. Louis Blues, é um nome só. Eu acho que só são dois times na NHL que tem essa característica, o outro eu deixo para vocês descobrirem, em algum outro momento eu falo. E essa camisa dos Blues, ela tinha acima do nome, acima da nota musical, da nota de blues, o nome St. Louis. Desde 1984, os Blues estavam jogando desse jeito. E jogaram assim até 1987, e depois retiraram esse nome St. Louis, que eu particularmente acho... Eu não acho legal. Eu já não acho muito legal o nome na camisa, a não ser que o nome faça parte da camisa, seja o logo, como por exemplo o Rangers. Eu acho aquela camisa do Rangers maravilhosa, eu acho o nome Rangers na diagonal maravilhoso, mas eu já não acho legal quando a camisa do Vancouver tem acima do logo o nome Vancouver. Então não curtia essa do Blues desse jeito, quer dizer, não curto, porque eu não estava ali na época, eu não tenho conhecimento do que estava acontecendo na época para dizer que não curtia. E onde estão os heróis dessa segunda-feira milagrosa? O Greg Paslawski, que eu acho que é muito pouco comentado, as pessoas falam muito no Doug Wickenheiser como o milagreiro, mas eu acho que deveriam falar mais no Paslawski também, principalmente por causa do gol de empate que ele fez. Não é um gol qualquer, um gol que qualquer um faz. Não que o Paslawski seja um gênio por ter feito aquele gol, mas eu acho que deve ter sido até um chute de sorte. Mas não é um lance que você vê todo dia. O Paslawski teve uma carreira mediana na NHL. Ele não foi draftado, assinou com o Montreal Canadiens, depois foi para o St. Louis, teve essa carreira cujo gol de empate deve ter sido o grande momento da carreira dele. Na verdade, naqueles playoffs ele marcou 17 pontos com 10 gols, foi o grande momento da carreira do Paslawski. Ele encerrou a carreira dele na NHL em 1993 pelo Calgary Flames, ironicamente, e depois ainda jogou mais um pouco pelo Peoria Rivermen, que na época jogava na International Hockey League, IHL. Hoje, uma franquia chamada Peoria Rivermen joga na SPHL, a Southern Professional Hockey League, minha querida SPHL, mas não é exatamente a mesma franquia. Já o Doug Wickenheiser foi uma primeira escolha geral. Ele foi a primeira escolha geral de 1980 pelo Montreal Canadiens. Só que ao contrário do que a gente pensa, nem sempre a primeira escolha geral é um fenômeno. Na verdade, isso é até relativamente raro. Na maioria das vezes são bons jogadores. Dessa vez foi um jogador razoável. Depois de algumas temporadas jogando pelos Canadiens, o Wickenheiser foi para o St. Louis Blues, onde ele fez história
nesse lance, e na temporada seguinte ele já não estava mais no St. Louis Blues, estava no Vancouver Canucks. O Wickenheiser, ele encerrou a carreira dele na NHL na temporada 89-90 com o Washington Capitals. Naquela mesma temporada ele já ficava sendo remanejado entre NHL e AHL pelo Baltimore Skipjacks, acho o nome desse time meio complicado, filiado do Washington Capitals, fica ali perto em Baltimore. Depois ele jogou um tempo na Europa, passou por algumas ligas europeias, inclusive por divisões de baixo, voltou para a América do Norte, onde jogou na IHL, International Hockey League, pelo Peoria Rivermen, onde o Paslavsky também jogou, e pelo Fort Wayne Komets, por onde encerrou a sua carreira. E o motivo pelo qual o Wickenheiser encerrou a carreira não é nada legal. Ele teve um sarcoma epitelioide, um tipo de câncer de pele raro, em 1994. Ele lutou contra o câncer por 5 anos, ele chegou a vencer o câncer, mas o câncer voltou, e em 1999 o Wickenheiser veio a falecer. Deixou esposa, 3 filhas e uma arena em Regina, Saskatchewan, a cidade natal do Wickenheiser, ganhou o nome dele. Virou a Doug Wickenheiser Arena. Mas eu acho que o grande legado do Doug Wickenheiser é esse lance, é esse gol de vitória na prorrogação no jogo 6 dos playoffs pelo St. Louis Blues, que fez a Monday Night Miracle ser real, porque eu acho que se os Flames tivessem vencido ali na prorrogação, nada disso que teria sido história para contar. E ele foi homenageado no começo de uma propaganda chamada Long Live the Note. Na verdade é uma série, se eu não me engano, de 3 propagandas do St. Louis Blues, que os Blues lançaram em 2013, se não me falha a memória. Eu lembro de 3 propagandas, uma chamada Legends, que fala sobre lendas do time, uma chamada Goalies, que fala sobre goleiros do time, e uma chamada Traditions, que fala sobre as tradições do time, que começa com esse gol de vitória, e o narrador da propaganda, ele diz This is week on Monday night, esse é o week na noite de segunda-feira. É uma série de propagandas bem legal, tá no canal oficial do St. Louis Blues no YouTube, e eu aconselho a todos que procurem. E essa foi a história do Monday Night Miracle, um dos muitos milagres que acontecem no hóquei no gelo, por isso que eu digo que o hóquei no gelo é o melhor esporte do mundo e é o esporte onde milagres acontecem. Ah, mas no futebol também acontece milagre. Não acontece porra nenhuma, no hóquei no gelo acontece. Se você escutou até aqui, eu agradeço. Essa foi a primeira emissão do podcast Primeiro Face Off, onde eu pretendo falar mais sobre história de hóquei no gelo. Eu estava em dúvida sobre que tema abordar nesse primeiro episódio. Eu, na verdade, tinha em mente um tema internacional, que é um dos meus preferidos, uma das minhas histórias preferidas, se não for a preferida, no hóquei no gelo, que seria até um pouco mais longa. Mas como o assunto principal em se tratando de hóquei sempre é NHL, eu acho que seria legal começar com NHL, e nada mais justo que o primeiro tema abordado ser uma homenagem ao atual campeão da Stanley Cup, apesar de eu não ser torcedor do St. Louis Blues. Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima história gloriosa deste esporte, ou nem tanto. Forte abraço.